friends! How are you doing? Espero que estejam todos bem e animados para mais uma aula, porque o tema da aula de hoje vai te ajudar a entender um grande número de palavras em inglês. Então, para melhorar o vocabulário e tornar a leitura e interpretação de textos mais fácil, é só vir conosco. Vamos lá? Vocês sabiam que as palavras são formadas por pequenos blocos que chamamos de morfemas? Esse é um assunto que podemos ver nas aulas de português e que também se aplica à língua inglesa. Vamos ver alguns exemplos? Veja as palavras logic e fortune. É possível criar novas palavras a partir delas? Quem respondeu que sim, acertou. Por meio dos morfemas chamados de prefixos e sufixos, podemos formar novas palavras, que se encaixam na raiz das palavras como logic e fortune, como peças de um quebra-cabeça. A palavra logic, que significa lógica, é um substantivo que pode ser acrescido do prefixo il e do sufixo col, passando a significar illogical, ou seja, ilógico. O prefixo il acrescenta à palavra o sentido de negação, não lógico, enquanto o sufixo tem a função de transformar a palavra, que antes era um substantivo, em adjetivo. Já a palavra fortune, que é um substantivo, pode ser acrescida do prefixo an e do sufixo ate, passando a significar infeliz, um adjetivo. Pode ainda receber mais um sufixo formador de advérbio, o li, formando a palavra unfortunately, ou seja, infelizmente. Portanto, o prefixo an também empresta sentido de negação às palavras, enquanto que os sufixos ate e li podem transformar palavras em adjetivos e advérbios, respectivamente. Mas afinal, o que são prefixos e sufixos? Prefixos são morfemas colocados no início de palavras, mudando seu significado e criando novos vocábulos, mas não mudam a classe gramatical. Já os sufixos são morfemas colocados no final das palavras, criando novos vocábulos derivados, mudando, além de seu significado, muitas vezes sua classe gramatical, embora nem sempre isso ocorra, como veremos a seguir. É muito importante saber como a palavra é estruturada, qual a sua morfologia. Os prefixos e sufixos nos ajudam a deduzir o sentido de palavras. Conhecê-los pode aumentar significativamente o nosso vocabulário. Então vamos a alguns exemplos. Nesses exemplos, podemos ver as root words cover, hoard e press. Os prefixos this e ex mudam os sentidos das palavras, que passam a significar descobrir e expressar, respectivamente, formando novos vocábulos. Enquanto os sufixos y e st mudam a classe gramatical da primeira palavra, de verbo, descobrir, para substantivo, descoberta, e muda o grau de adjetivo da segunda para o grau superlativo de superioridade, que de difícil passa a significar o mais difícil. Vamos a alguns exemplos de prefixos e seus possíveis sentidos para os conhecermos melhor. O prefixo anti significa contra, como em anti-war, algo ou alguém contra a guerra. De traz o sentido de desfazer algo, como em deconstruct, desconstruir. This forma a oposição ou o antônimo de palavras como a palavra agree, que significa concordar, mas ao ser acrescida do sufixo, passa a significar discordar. O mesmo ocorre com os prefixos im, com m ou com n, il, ir e an, como em impossible, incorrect, illegal, irresponsible e unreal, que significam respectivamente impossível, incorreto, ilegal, irresponsável e irreal ou não real. O prefixo in também pode significar dentro, dependendo do contexto, como em indoor, que significa dentro de um determinado estabelecimento. Já o prefixo ex pode significar para fora, como expose, pôr para fora, expor. Ou quando possui hífen, pode significar passado, como em ex-boyfriend, ex-namorado, e ex-governor, ex-governante. Pre tem sentido de uma ação que ocorre antes, como em preview, pré-visualizar, e predict, predizer.
Por fim, re tem sentido de repetição, como em replay, tocar de novo, e review, revisar. Agora vejamos alguns sufixos. O sufixo ship tem sentido de relação entre pessoas, como em friendship, que transforma o substantivo amigo num outro substantivo com um significado diferente, amizade, e pode significar também a posição de um grupo de indivíduos, como em citizenship, que transforma citizen, cidadão, em cidadania. E or pode ter dois sentidos possíveis. Em dancer, por exemplo, o substantivo dança passa a significar dançarino, ou seja, a pessoa que realiza essa ação, mas quando acrescido a adjetivos, ele é usado para formar o grau comparativo de superioridade, como em stronger, em que o adjetivo strong passa a significar mais forte. Já o est é usado para formar os adjetivos em grau superlativo de superioridade, como em the strongest, o mais forte. Para mais sobre grau comparativo e superlativo, vá ao módulo 1, capítulo 5 do nosso livro de inglês do PVS. Continuando, outro sufixo muito importante na língua inglesa é o li, que é formador de grande maioria dos advérbios de modo, indicando o modo como a determinada ação ocorre. Por exemplo, quickly significa rapidamente e quietly, silenciosamente. O sufixo hood, assim como ship, não muda a classe gramatical, mas sim o sentido das palavras. Ele transforma o substantivo neighbor, vizinho, em outro substantivo de sentido diferente, neighborhood, vizinhança. Full significa cheio de, como em fearful, que de fear, medo, que é um substantivo, passa a significar cheio de medo ou medroso, um adjetivo. Seu oposto é o sufixo less, que significa sem ou desprovido de, como em fearless, que significa sem medo ou destemido. Por fim, temos o sufixo s, que é usado para flexionar os substantivos em número, como em boy e girl, menino e menina, que passa a ser boys and girls, meninos e meninas. Agora que já vimos os sentidos de alguns prefixos e sufixos bastante usados na língua inglesa, vamos a uma atividade. Preparamos um jogo bem legal para vocês praticarem a formação de palavras em inglês. Então pause o vídeo e tente resolver esse desafio. E aí, conseguiram? Viram como é fácil formar palavras em inglês usando sufixos e prefixos? As palavras que formamos são submarine, que significa submarino, dislike, que significa desgostar, mistake, que significa erro, undo, desfazer, slowly, lentamente, happiness, felicidade, courageous, corajoso, e beautiful, bonito ou bonita. Para finalizarmos, vamos ver como o conhecimento que acabamos de adquirir pode ser útil no entendimento de palavras em textos na prática? Observem a tirinha. Sabemos que tirinhas, ou comic strips, como chamamos em inglês, podem apresentar uma crítica ou fazer uma sátira, como vimos em um dos nossos vídeos anteriores aqui no canal. Observe a palavra re-unfriended. Essa palavra é totalmente desconhecida para nós. E agora? Pois agora que já conhecemos os prefixos e sufixos em inglês, podemos entendê-la perfeitamente. Veja como. Sabemos que a palavra friend significa amigo. Ao acrescentarmos o sufixo ed, passamos a ter um verbo no passado, fez amizade. Ao acrescentarmos o prefixo de, que sabemos ter o sentido de desfazer uma ação, passamos a ter desfez a amizade. Em seguida, há o prefixo un, que tem sentido de negação, portanto temos não desfez a amizade ou deixou de desfazer a amizade. Porém, ao acrescentarmos um novo prefixo à palavra, que é o re, que sabemos significar novamente, temos o seguinte sentido: deixou, ou não, desfez a amizade de novo. Ou seja, entendemos que o que a menina no quadrinho quis dizer é que a pessoa em questão refez a amizade de novo com ela. Como ela está usando o computador na imagem, percebemos se tratar de um contexto de redes sociais.
e então entendemos que a pessoa parou e em seguida voltou a segui-la mais uma vez, ou refez a amizade de novo em alguma rede social. Claro que o teor cômico da tirinha tem como propósito satirizar o uso excessivo de prefixos e sufixos em redes sociais e, portanto, a palavra we unfriended é um neologismo, usado para causar riso. Mas mesmo assim, é possível entendê-la através do nosso conhecimento sobre prefixos e sufixos. Viu como é fácil entender o significado de palavras desconhecidas a partir dos prefixos e sufixos? Então é isso, guys. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Para conhecer mais prefixos e sufixos e praticarem mais, não deixem de seguir o nosso cronograma de estudos no livro de inglês. A aula de hoje foi baseada no capítulo 12 do módulo 1. Façam as questões e tirem as suas dúvidas conosco no Messenger, ok? Bye bye, guys! See you on the next video!